Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 37, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Amém? Glória a Deus. Agora vamos no versículo 19. Amém? Diz assim: e disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador mor. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de José, a história de José, é uma história muito bonita e uma história que o povo ele gosta de ouvir, não é verdade? Quando fala de sonho, quando fala de prosperidade, o povo ele quer realmente ouvir esse tipo de palavra. Muitos nem conheciam José, a história no seu todo, antes de surgir essa minissérie da Record, José do Egito. As pessoas sempre associavam José aos sonhos. Amém? As pessoas sempre associavam José como aquele que foi vendido e terminou a ser governador do Egito. Amém? Mas poucos são os que analisam os 13 anos de sofrimento que José ele passou. José, irmãos, ele foi filho de Jacó, o 11º filho de Jacó, filho de Raquel, mulher a qual Jacó amava. Amém? O primogênito de Jacó se chamava Rúben, mas a Bíblia ela vai dizer que Jacó amava José. Aleluia. Nós começamos lendo o texto onde José ele estava contando um sonho a qual ele tivera para os seus irmãos. E quando ele começa a contar o sonho, que ele fala sobre os molhos dele e dos seus irmãos que se inclinavam perante ele, os seus irmãos eles começaram a se aborrecer com José. Eu estava observando uma coisa, enquanto José ele não tinha contado o seu sonho aos seus irmãos, José ele era indiferente para os meios. E quando José ele não contou aquilo que Deus tinha colocado em seu coração para os seus irmãos nada tinham com ele. Primeira lição que nós aprendemos, irmão: enquanto nós estivermos estagnados, enquanto nós estivermos, aleluia, sem sonhos, sem ambição, sem desejo de crescer espiritualmente, o diabo ele não vai se levantar contra mim, mas basta o primeiro desejo de nós crescermos na presença de Deus, basta o primeiro desejo de nós querermos pregar, de nós querermos fazer a obra de Deus, aí sim o diabo ele vai se levantar. Aleluia, foi assim que aconteceu com José, irmão. E quando José estava na dele quieto, aleluia, nada acontecia. Sabe aquele crente de branco que ele não faz nada?
somos crentes, que desejamos a cada dia fazer a vontade do nosso Deus, é mister, como Jesus falou, que se levantarão contra nós, é mister, é real que vai acontecer, que perseguidores vão tentar nos acusar, perseguidores vão tentar tirar a nossa vida, mas fique tranquilo, meu irmão, uma palavra de Deus para a nossa vida, podem até nos perseguir, podem até nos caluniar, mas a nossa vitória ela está decretada em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quando José, que os seus irmãos aborreciam, um grande problema estava sendo criado. O interessante, irmão, como eu falei, Rúben era o primogênito de Jacó, aquele que por direito deveria ter todas as regalias, aquele que por direito deveria estar sobre domínio entre os irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó pedia a José para que fiscalizasse os seus irmãos. Então, desde o início, José ele já tinha um papel de importância, um papel de liderança. E é por isso que os seus irmãos não se agradavam dele. A Bíblia vai dizer que tão grande era o amor de Jacó para com seu filho José, que Jacó manda fazer uma túnica de várias cores para demonstrar o seu amor para com o seu filho. Aleluia! Grandes são as coisas, irmão, que Deus tem feito por nós para demonstrar o amor dele para com a nossa vida. Só o fato de estarmos aqui, só o fato de termos levantado e deitado, aleluia, só o fato de termos ido trabalhar e termos conseguido chegar em casa, já é uma grande demonstração do amor de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. E passado algum tempo, seu pai Jacó manda que José ele fosse ao encontro de seus irmãos. E ali, como José sempre foi um filho obediente, segunda característica, obediência. José ele foi obedecendo ao seu pai, e ali ele procurou o seu irmão, e diz a Bíblia que José pega informação com um, pega informação com outro, até que ele encontra os seus irmãos. Então, quando José ele está indo ao encontro aos seus irmãos, a Bíblia vai dizer que os seus próprios irmãos tramaram e inspiraram contra ele. Tu está achando que quem que vai te perseguir? Tu está achando que é o teu inimigo que vai te perseguir? Tu está achando que é aquele teu desafeto da infância que vai querer inventar fofoca de você, que vai querer ver a tua derrota? Não, é aquele que você menos espera. A Bíblia vai dizer que os nossos inimigos são os nossos familiares, irmãos. Aquela pessoa que nós deveríamos confiar, provavelmente será aquela que irá nos decepcionar. Meu Deus. Imagina a situação de José, um filho, um bom irmão, que respeitava tanto os seus irmãos quanto o seu pai, nem imaginava o que estava por acontecer na vida dele. E quando ele está vindo, eles começaram a dizer: e lá vem o sonhador mor. Aleluia. Por quê, irmão? Tem muita gente na igreja que não consegue sonhar. Sonhar no sentido de crescer, sonhar no sentido de conquistar. Não falo de bênçãos materiais, mas falo de bênçãos espirituais. É normal aquele que não tem ambição de crescimento na igreja ver aquele irmão que prega, que canta, que ora, e começar a inventar coisas sobre ele. Por quê? Porque ele não tem capacidade de ser ou de fazer aquilo. Aprenda uma coisa, irmão: quem fala mal de mim, de você, aleluia, ou quer ser igual a gente, ou tem inveja da gente, aleluia. E assim eram os seus irmãos, eles não conseguiam ser obedientes aos seus pais, eles não conseguiam, aleluia, fazer as coisas direito. E quando viam José, um filho exemplar, eles buscavam algo contra ele, porque José fazia a diferença.
Aleluia, santo Deus. Aleluia. E o desejo, glória a Deus, dos seus irmãos era matar José. Não é verdade? E a Bíblia vai dizer que Judá intercede pelo seu irmão, dizendo: o que ganharemos em derramar o sangue de nosso próprio irmão? Aqueles irmãos, eles estavam tão cheios de demônio, irmão, mas eles estavam tão endemoniados que eles queriam matar os seus próprios irmãos. Aquele que calunia o seu próprio irmão, a Bíblia vai dizer que é homicida. Imagina esses irmãos que queriam matar José no literal. Eles queriam tirar a vida do seu próprio irmão. Só que quando Judá ele intercede, aleluia, Rúben, que era o mais velho, ele decide acatar o desejo. Glória a Deus. Então eles queriam buscar um modo de se livrar de José. Porque assim, irmão, aleluia, quando o diabo ele vê um crente cheio do Espírito Santo, ele tenta de qualquer maneira se livrar dele. Aleluia. Quando ele vê um crente que faz a diferença, ele quer de qualquer maneira tirar ele da jogada. Aleluia, mas não vai não. Em nome de Jesus, não tem diabo, não tem perseguidor, não tem caluniador que vai nos tirar do nosso propósito. Aleluia, se você está fraco, a Bíblia vai dizer que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Aleluia, Deus não vai permitir, aleluia, que o diabo não vai fazer nada conosco, porque maior é aquilo que está em mim e você. Eles podem até por um tempo nos tirar, mas assim como aconteceu com José, quando nós ressurgimos, nós vieremos como governadores, nós vamos vir forte na presença de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que seus irmãos pegam José, o agarram e lançam dentro de uma cova, aonde José não conseguia sair. Muitas das vezes, irmãos, nós nos encontramos em situações que nós olhamos para cima e nós não alcançamos a saída. Nós olhamos para o lado, não tem onde nós colocarmos a nossa mão para a gente subir. Aleluia, mas entenda que se isso aconteceu, é porque Deus ele quer te levar para ser governador. Deus ele quer te fazer grande na presença dele. Não entenda, eu estou falando que você vai ser governador, que você vai ter poder, que você vai ter dinheiro, não. Estou falando de exaltação de Deus, tá? Para ficar bem claro. Amém? E José, eu imagino José tentando subir, aleluia, tentando sair daquela situação que incomodava, aleluia, talvez se alimentava mal, não tinha água para ir beber. E seus irmãos então decidem fazer pior com ele. A Bíblia vai dizer que estava vindo uma comitiva de midianitas. Então, os seus irmãos que deveriam dar amor, que deveriam dar carinho, deveriam cuidar dele, pois afinal ele era o segundo filho mais jovem, depois José só tinha Benjamim. Eles pegam e vendem o seu próprio irmão como escravo. Mas mal sabia eles que eles estavam contribuindo para a exaltação de Deus na vida de José. Aleluia. Ou seja, irmão, às vezes o vento que se apresenta na nossa vida vai ser o mesmo vento que vai nos levantar e nos colocar onde Deus ele quer que nós estejamos. O vento que te balança, o vento que te sacode, é o mesmo vento que vai te exaltar perante os homens e perante Deus na face dessa terra. Olha só, imagina na mente de José. E agora o que eu vou fazer? O que será de mim? Eu acredito que nesse momento, não está escrito não, eu acredito que nesse momento José começa a se lembrar do sonho que ele havia tido, os dois sonhos.
E ele sabia que era Deus que tinha dado os sonhos a ele. E eu acredito que naquele momento o coração de José se tranquiliza. Porque ele sabia das promessas de Deus para a vida dele. Sabe por que nós, vou me incluir também, nós não conseguimos suportar muitas das vezes as tribulações? É porque nós nos esquecemos da promessa que Deus tem na nossa vida. Nós esquecemos que tudo acontece na nossa vida devido a um propósito de Deus. Mas eu acredito que aquilo que deu força a José foi isso. Ele sabia que ele ia passar por vento. Ele sabia, que ele ia passar pelo vale da sombra da morte. Mas ele não ia temer mal algum, porque Deus estava com ele. Deus está contigo. Deus está comigo. Não vamos desistir, irmão. Vamos prosseguir quando estiver doendo. Quando a ferida, a provação estiver cortando. Vamos nos lembrar da promessa de Deus para a nossa vida. Vamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus, Ele almeja para mim e para você. Oh, aleluia. E quando José é vendido, irmão, o homem chamado Potifar compra José. E a Bíblia vai dizer que Potifar leva José para trabalhar em sua casa. Só que quando Potifar, passado um tempo, ele começa a observar, ele vê que tudo que José fazia prosperava. Ele via que tudo que José fazia dava certo. Eu acredito que ele olhava para José e ele viu uma coisa diferente. Porque o crente, ele é assim. Quando ele chega, aleluia, as pessoas veem a diferença. Deus, ele tinha uma promessa. Deus, ele fala na sua palavra que aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, ali será próspero. E assim ele começa a cumprir na vida de José. Ainda que você esteja morando na favela, ainda que você esteja desempregado, mas aonde você colocar os pés, em nome de Jesus, Deus vai abençoar, porque você é servo dele. Aleluia! Foi falado aqui porque, irmão, Deus, ele não pode voltar com a sua palavra. Jesus, ele disse, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então Deus, ele tinha que cumprir na vida de José o sonho que ele tinha programado lá atrás. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Aleluia! Deus! E passado um tempo, irmão, olha só a prosperidade de José, como foi tão abundante. A Bíblia vai dizer que Potifar deixa todo o domínio da casa sobre José. José só era menor que Potifar naquela casa. Então ali, aleluia, a vida de José começa a mudar. Mas quando ele acha que os seus sonhos, os projetos de Deus iam acontecer, eis que o inimigo tenta mais uma vez parar. Você acha que o inimigo só vai te tentar parar uma vez? Tu acha que você passou pela prova, você não vai passar pela prova de novo, não? Tu está enganado. Se você saiu vitorioso de uma prova, é aí que o diabo ele vai tentar se levantar contra você de novo. E assim foi com José. José, um jovem bonito, cerca de 17 anos para 18, jovem. A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar tenta agarrá-lo, pedindo para que ele se deitasse com ela. Então, aqui o diabo ele tenta parar José, colocando a tentação, o pecado diante dele. Ao contrário de muitos crentes de hoje, José ele se desvencilha do pecado. Hoje em dia o pecado se apresenta para o crente vem cá e abraça. Mas José foi diferente. E repara só, dois homens prósperos na Bíblia, Jó e José, todos dois se desviavam do mal. Quer ser abençoado na tua área espiritual?
se desvie do mal, que a tua vida espiritual vai crescer. Aleluia. Você vai pregar, você vai cantar, Deus vai te usar. Mas você tem que se desviar do mal. E ali naquele intento dela querer ter relação com José, ela desejava José. José, no momento que ele corre, ela consegue agarrar sua capa. Talvez nós olhamos assim, analisando o que uma capa pode influenciar. Mas essa capa ela teve um grande papel, mais uma vez, na vida de José. A vida de José, que em tese estava começando a melhorar, tem uma reviravolta de novo. Vou falar mais uma vez. Nós saímos da prova. Nós achamos que a nossa vida está um mar de rosa, não é verdade? Quando nós olhamos de novo a Jeová, permite que a prova venha de novo. Aleluia! Aleluia! E nós não queremos suportar. Mas é necessário que aconteça. Então José, irmão, pela segunda vez, se encontra em desvantagem. Mas José, ele tinha certeza dos projetos de Deus para a vida dele. Aleluia! Então José, ele continua unânime. José, aleluia, agora ele é levado ao calabouço, é feito prisioneiro. Irmão, vou ser sincero, eu nem acredito que José, aleluia, ele tenha se desanimado, não. Eu não acredito. E José, ele persevera e continua, aleluia, e até na cadeia José prospera. É coisa difícil de imaginar, até lá dentro. José, ele começa a prosperar. Aleluia. Sendo que a Bíblia vai dizer que estando José dentro do cálice, ele interpreta 2 sonhos. Existia um copeiro e um padeiro, se não me falha a memória, na verdade. Glória a Deus. Um copeiro e um padeiro. E ali eles tiveram tais sonhos. E José, estando lá dentro, tendo convicção que Deus o usava, José interpreta esses sonhos. Irmão, até na hora difícil, Deus ele quer nos usar. É na hora que nós estamos mais machucados que Deus ele quer nos usar na face dessa terra. Aleluia. Me lembro uma vez, logo assim que eu aceitei Jesus, eu estava passando uma dificuldade, coração doendo, e eu decidi visitar uma igreja no intuito de ouvir. Cheguei lá, machucado, eu tive que pregar. Foi me dada a oportunidade. Porque Deus ele quer ver, irmão, se nós somos adoradores de verdade, ou se nós só adoramos Ele quando está tudo bem. É na dificuldade que nós temos que pregar, é na dificuldade que nós temos que louvar, é na dificuldade que a gente tem que buscar a presença dEle, é na dificuldade que nós temos que fazer a diferença. Aleluia. E José, quando ele interpreta o sonho, ele pede humildemente: lembre-se desse servo, lembre-se de mim. José ele não cobrou por aquilo que Deus tinha feito por intermédio dele, como muitos fazem hoje em dia. José só pediu uma humilde lembrança, mas José continua firme. Acredito que José orava de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E José a todo momento se lembrava daquilo que Deus tinha na vida dele. Você se lembra realmente das promessas de Deus na sua vida? Aleluia. Então por que você se desanima? Por que nós pensamos em desistir? A promessa ela tem que estar viva em nossos corações. Aleluia. Oh Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito,
Mantenha acesa a chama da promessa na tua vida, irmão. Não deixe que qualquer vento, qualquer porcaria venha te afastar da presença do Deus Altíssimo. E José manteve a chama, orando de manhã, de tarde e de noite. Ele sabia que uma hora Deus ia virar o cativeiro dele. José ele sabia que tudo que ele estava passando era necessário. E a Bíblia vai dizer que algum tempo depois, o sonho que José tinha revelado ao padeiro e ao copeiro, eles aconteceram, se realizaram da forma que José ele tinha sonhado. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo. E passado um tempo, agora quem tem sonho é o próprio faraó do Egito. Glória a Deus. Aleluia. E faraó ele fica, usando uma palavra que eu sempre usei muito, fica encafifado, encapulado com os sonhos a qual ele tivera. Aleluia. E ali o faraó ele tem um sonho, ele sonha com 7 vacas gordas e com 7 vacas magras. E ali o faraó ele busca, aleluia, os mágicos, os feiticeiros, os bruxos. Ele buscou tarô, ele foi na casa do pai de chiqueiro. Eu acredito que faraó foi em todo mundo, meu irmão. Aleluia. Mas aquele trabalho, aquela tarefa, era para José fazer. Porque era através disso que 13 anos de humilhações iam ser deixados para trás. Quanto tempo tu está na prova? 1 mês, 2 meses, 3 meses? 1 ano, 2 anos? Foram 13 anos no cárcere, sofrendo, mas com a promessa acesa no coração. A diferença é essa, irmão. É você estar no vento, estar na tempestade, mas o que vai te manter firme é a promessa acesa no coração. Porque se a promessa se apagar, você vai naufragar, você vai se afogar. Aleluia. Mas se a chama estiver acesa, você vai perseverar até o fim. Então, faraó, ninguém decifrava os sonhos. Só que lembra que José ele tinha revelado os sonhos daqueles homens que estavam encarcerados? Então, o copeiro que havia sobrevivido, ele se lembra de José. Agora sim, a lembrança de José começa a vir na mente daquele homem. Sabe por quê, irmão? Uma coisa que se aplica na nossa vida é a lei da semeadura. José poderia muito bem, já estava em uma situação, eu não vou revelar sonho em porcaria de sonho não, se vira vocês, eu nem gosto de vocês, mas não. José ele deixou Deus usar, e tudo aquilo que se planta se colhe. José tinha plantado lá atrás, chegou a hora de colher. Talvez tu tenha plantado lá atrás, irmão. Tu está com uma fome danada querendo colher, está demorando, está custando a nascer. Mas vai chegar um dia e vai chegar a hora da colheita na tua vida. Aleluia. E chegar a hora, meu irmão, de José colher aquilo que ele tinha feito. E aquele homem faz ao conhecimento de Faraó que José era um homem que tinha o dom dado por Deus, que interpretava sonhos. Então Faraó manda que chamassem José, aleluia, e José ali, eles arrumam José, se apresentam, fazem José, aleluia, né, ficar apresentável diante daquele homem. E quando o faraó lhe pergunta, né, será que você pode revelar esse sonho? José, ele fala, olha, é o seguinte,
essas 7 vacas magras e as 7 vacas gordas são 7 anos de abundância de alimento na terra e 7 anos de escassez. Faraó também tinha sonhado com as espigas, 7 espigas vazias e 7 bonitas. É a mesma coisa, vai ter 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Então Faraó olha para José e Faraó percebe alguma coisa diferente em José também. Aleluia. E o que tu me sugere fazer, José? Olha, Faraó, na minha opinião a gente devia armazenar tudo que a gente puder durante esses 7 anos, porque depois o negócio vai ficar feio. O pastor falou aqui, o crente tem a oportunidade de buscar, não busca. Quando realmente não dá para ele buscar, ele cai, porque não tem armazenado. Aleluia. Nós temos que buscar, irmão. Está livre, busca. Está com o tempo vago, vai, faz. Não deixa de fazer, porque o dia que você não tiver como fazer, Deus ele vai te honrar, porque você tem no estoque. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmão, vamos adiantar para cada hora, que os 7 anos de abundância se cumprem. Então, depois desses 7 anos, Faraó, ele tinha, obedecido ou concordado com José. Então começam os 7 anos de escassez. Olha só, irmão, a diferença. Quem revelou os sonhos para José foi Deus. José não jogou carta de tarô. José não foi se consultar com o espírito maligno. Foi Deus. Então, o motivo e a causa de José ser colocado aonde ele foi colocado como governador da terra do Egito foi porque Deus permitiu. Não queira chegar aonde você quer chegar sem que Deus permita. Se for vontade de Deus, Deus vai te colocar lá. Quem coloca é Deus. Se você tentar se colocar lá com as suas próprias mãos, aleluia, você vai pagar um alto preço. José esperou 13 anos para a promessa se cumprir. Tem crente morrendo sem a promessa se cumprir porque não sabe esperar. Se você esperar, meu irmão, Deus ele vai te colocar no lugar da promessa. Virtude de José é saber esperar. A crente hoje em dia não espera mais nada. Começou ontem, já quer ser pastor. Começou ontem a varou, já quer ser líder da regente. Começou tal dia, já quer isso, já quer aquilo. Vamos devagar, meu irmão. 13 anos José esperou pela exaltação. Sabe por quê, irmão? Porque quando o homem ele busca exaltação, pastor, Deus me revelou agora. A exaltação até vem, mas ela vem e passa. José não, foi até o fim da vida dele, porque foi Deus que exaltou. Quando é Deus que coloca, meu irmão, aleluia, você vai permanecer assim como o monte do céu. Porque é Deus, quando é homem não. Quando é homem vai e vem, mas quando é Deus permanece. E José agora colocado em posição de honra na terra do Egito e em toda a face da terra. O único povo que tinha alimento era o povo do Egito. E a Bíblia vai dizer que foram se passando os anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e a fome ela estava terrível. Todos os povos iam ter com José. Todos os povos iam ao Egito em busca de alimento. E com isso a terra do Egito prosperava. E eu imagino que Faraó só estava mais contente. Esse José é uma bênção. Esse José, eu sirvo a outros deuses, mas o Deus dele é forte. Teve que reconhecer. E passado um tempo, a Bíblia vai dizer, o último teste a qual José ele teria que passar para ser aprovado. Lá na sua terra, na terra de Canaã,
seu pai e seus irmãos estavam amargando uma grande fome, terrível. E chegou ao conhecimento deles que no Egito havia mantimento. Então formaram-se uma comitiva e foram até o Egito. Ali. E chegando lá, irmão, vou simplificar para terminar. Eles se curvam diante de José sem ao menos saber quem era aquele homem. Outrora era jovem, agora já era um homem feito, posição de honra, bonito, bem vestido, devia estar gordinho, tinha alimento lá. E ali José, quando vê os seus irmãos, eu imagino o coração dele, eu imagino a dúvida que se apresenta no coração de José. Eu acredito que José agora, ele se vê tentado em retribuir com o mal a qual seus irmãos tinham feito, ou ajudar o seu irmão. Só que eu acredito que o Espírito Santo de Deus deve ter falado ao coração de José: José, eu sei que eles te maltrataram, eu sei que eles te feriram, te machucaram, mas em parte eles têm uma grande parcela. Se você está aqui, foi porque eles te venderam. Está entendendo? Aleluia. Às vezes as pessoas fazem coisas contra nós achando que estão nos prejudicando, mas mal sabem eles que Deus está nos fortalecendo. Talvez eles acharam que estavam matando, acabando com a vida de José, mas eles estavam, aleluia, ajudando a José a concretizar os sonhos, não os sonhos de José, mas os sonhos de Deus para a vida de José. Eu já falei isso, irmão. José ele não estava vivendo aquilo que ele queria sonhar. Aleluia. Imagina, tu acha que José ia se imaginar sendo governador de um povo estranho? Nunca, meu irmão. Mas esse era o sonho de Deus para José. E era por isso que aconteceu esse sonho. Aleluia, Deus! Porque existe uma grande diferença. Nós queremos sonhar os nossos sonhos e nós queremos sonhar os sonhos de Deus. Se nós quisermos sonhar os nossos sonhos, vai dar errado. Mas se nós optarmos por sonhar o sonho de Deus, tudo irá dar certo, tudo irá prosperar, porque o nosso Deus é grande para cumprir na nossa vida. Olha José, aleluia, entre a cruz e a espada, como dizem por aí, ou pega ou não pega. Mas José era diferente. Sabe aquele que te calunia, aquele que fala mal de você, aquele que fala que tu é crente fanático, que tu é crente nisso, que você quer ser mais santo que o outro? Aleluia, faça a diferença. Trata ele com amor e com carinho, meu irmão. Aleluia, não adianta pagar o mal com o mal, não. Deus te chamou para ser diferente na face dessa terra. E José era diferente. José, eu não vou lhe contaminar, não. E aí José começa, vamos dizer assim, com seus irmãos. Só que a cada hora que ele fazia uma certa situação, o seu coração se apertava. Nossa, a pregação era enorme. Vamos para o final, para me finalizar. José agora ele se apresenta aos seus irmãos, todos choram, e eles pedem perdão, José. Perdoado, eu amo vocês. Essa é a diferença do crente verdadeiro. É um crente que está pronto a perdoar, independente daquilo que foi feito. Talvez os seus irmãos tinham esquecido. Já viu aquele provérbio que diz: quem bate esquece, quem apanha não esquece? Mas José esqueceu, José era diferente. José tinha apanhado, mas esqueceu. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que toda a sua família, todo o seu povo, eles migram para o Egito, e Faraó concede uma terra chamada Gozém para o povo hebreu, e ali eles cresceram, se multiplicaram e foram fé. Basicamente, irmão, o tema da mensagem de hoje é:
Muitos querem ser sonhadores, mas não querem passar os 13 anos de sofrimento. Entenda bem, até que José ele chegasse a governador do Egito, foram 13 anos comendo pão e água. Mas é como o pastor lhe diz, é melhor comer pão e água com Jesus do que caviar com o diabo. Porque quando a gente permanece, sabendo que a promessa ela vai se cumprir, Deus ele faz isso que ele fez com José. Deus ele faz assim, nos tira de um povo que não é conhecido, o povo hebreu, não é conhecido perante os homens, e nos coloca numa grande nação. A nação do Egito era a nação mais conhecida no mundo naquela época. E foi isso que Deus preparou para a vida de José. Aleluia. Ou seja, o inimaginável aconteceu na vida dele. Se você crer, o inimaginável vai acontecer na tua vida. Vou voltar a repetir, não na área material, mas na área espiritual. Tenha fé que Deus ele vai te usar nessa terra. Tenha fé que você vai ser um pregador eloquente. Só depende de você. É você não desistir. E quando a provação ela se apresentar diante de você, você tem que se recordar e lembrar que Deus ele tem uma promessa. Foi isso que manteve José firme, e é isso que tem que te manter firme na tua caminhada. Amém? Como diz o hino, pode o vento soprar e eu estarei de pé. Amém? É assim na nossa vida. Foi assim com José. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Amém.